Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez à disciplina de Filosofia Política 1. Nós estamos fazendo o encerramento dessa disciplina, na medida em que foi proposto trabalhar os temas políticos, vendo a antiguidade e o período medieval, sabendo que não se esgota as discussões políticas, e a nossa proposta foi de fazer um encerramento já apontando para as discussões que vão ganhar relevo na modernidade. Por isso, nós encerramos hoje tratando sobre Maquiavel e apresentando, como nosso convidado para conversar um pouco, o professor Antônio Carlos Gissoni, que nos acompanha, nos ajuda no EAD já de longa data, na parte técnica, Gissoni? O Gissoni tem formação em filosofia, trabalhamos junto no PIBID na época da graduação. O Gissoni fez o seu mestrado aqui na UFPEL, e está começando a fazer a construção, pensando de um projeto de doutorado. Quero, de antemão, te agradecer pela boa vontade, para a gente poder ir conversando sobre Maquiavel. Nós vamos fazer basicamente em 2 blocos, falar um pouco sobre a vida do Maquiavel, algumas informações, o contexto de onde ele está, algumas obras escritas e ver assim da perspectiva quais são as influências de Maquiavel, até perguntar, Maquiavel é um autor atual ainda, e posteriormente fazer um recorte, um foco numa dos seus escritos. Então, Gissoni, já te agradecendo já de antemão, quem foi Maquiavel? Ou Niccolo Machiavelli? Niccolo Machiavelli. Então, uma boa tarde a todos, O professor Pedro me apresentou, sou o Antônio. Eu estudei o Maquiavel no mestrado e, por esse motivo, eu pude observar que o Maquiavel é um autor que nunca vai perder seus ares contemporâneos. O que eu quero dizer com isso? A obra do Maquiavel era voltada para a questão do poder político. Então, essa questão ela sempre vai estar envolvida na questão do dia a dia, da sociedade, a construção do Estado. A obra, nesse caso, essa aqui é a obra dele, O Príncipe, acho que vocês podem ver aqui. Esse é o Maquiavel, inclusive. O próprio? O próprio. Essa obra, O Príncipe, ele escreveu para o Lourenço de Médici, na tentativa de retornar ao poder político. Ao poder político, não, à chancelaria. Mas antes eu vou explicar como é que foi. Maquiavel nasceu em 1469, na época que era uma república, em Florença. E em 1499, ele assume o cargo de segundo chanceler, de diplomata, como segundo secretário da chancelaria da República de Florença. Nesse caso, ele ficou responsável pela articulação política dos interesses da República de Florença em meio à disputa do poder político que tinha na Península Itálica. Isso em especial, porque os itálicos, digamos assim, porque o que a gente tem por Itália vem no século XIX, Mas os itálicos, eles já tinham sofriam a pressão dos ibéricos, dos germânicos, os povos que queriam tomar a Península Itálica a título de propriedade, e nisso tinham vários estados, várias repúblicas, Por exemplo, a República de Veneza, a República de Florença, Ducado de Milão, e por aí vai. Eles não constituíam país Itália, uma nação Itália que se conhece hoje. Não. Eram os itálicos, mas tinham reinos ainda sem, vamos dizer assim, uma unidade, é isso? Justamente. O Maquiavel, ele é um autor controverso, a gente não pode dizer isso, porque quando a obra dele é interpretada na forma devida, ou seja, quando é levada em consideração a questão técnica, política, a gente vê que o Maquiavel ele fala, não se
se elas eram boas ou ruins. Mas como assim? Na época do Maquiavel, tinha a questão, por exemplo, do espelho do príncipe, que era como se fosse um manual. O príncipe tinha que, para ele ser um bom príncipe, moralmente falando, ele tinha que seguir aquilo que estava naquele espelho, né? Ele tinha que reproduzir, digamos assim. Só que aquilo, da forma que era, digamos, rígida, enrijecida, por quê? Porque não admitia nenhum tipo de alteração, poderia comprometer o poder político do Maquiavel, o poder político do príncipe, não precisava ser necessariamente o príncipe. Aliás, só um comentário, né? A questão do espelho do príncipe, ou do governante, ela já vem do período medieval, né? Onde nós temos alguns tratados exatamente que procuram, vamos dizer assim, prescrever ou codificar como deveria ser, né, o governante, vamos dizer assim, o ideal do governante, né? E dentro dessas questões que o Maquiavel, por ter trabalhado durante 12 anos na chancelaria, é que ele ficou envolvido com esses assuntos, porque ele viu como a política acontecia de perto. Aí o que acontece? Então tá, em 1500 o Maquiavel assume esse posto, né, o de segundo secretário, de chanceler, que faz o nome, e até 1510, vocês veem que já tem uma coincidência aí, o Brasil já tinha sido descoberto. Eu não vi nada do Maquiavel a respeito disso, mas enfim. Em 1510, o Maquiavel ele fazia parte do governo de Piero Soderini, que é quem tinha estabelecido o governo da República Florentina depois da queda dos Médici. Só que aí vocês olham como é que já tem a questão do poder político. Quer dizer, é disso que o Maquiavel trata. Os Médici, durante mais de uma década, ficaram de fora do poder da República de Florença, sendo que, por si só, a Renascença deve muito ao interesse artístico deles, né? Esse gosto estético bem apurado, tá, inclusive, que eles tinham. Os Médici articularam todas as questões, né? Fizeram o que puderam para poder retornar ao poder e conseguiram em 1510. O Maquiavel, como ele era parte da composição do governo do Piero Soderini, quando o Piero saiu de Florença, porque ele teve que sair, né? Porque não teve mais condições, né? A cidade os Médici já tinham controlado politicamente as instituições da cidade. O Maquiavel ele é acusado de traição e ele que é considerado digamos assim, o patrono da unificação da Itália, né? Que isso aconteceu no século XIX, como o professor Pedro estava falando. O Maquiavel ele é destituído do cargo, preso, e olha para vocês verem, preso, acusado de traição e acusado de conspiração contra a família Médici. Porventura, a fortuna, que eu vou ter que falar para vocês mais à frente, lançou um olhar sobre o Maquiavel e o Papa, se eu não me engano, Alexandre VI faleceu, que era pai do Duque Valentino, que eu também vou citar para vocês, e por esse motivo, quando o Papa Leão X assume como indulto de assumir esse papado, ele deu um indulto de liberdade para quem fosse prisioneiro, dentro de umas especificações. Aí o Maquiavel se enquadrava nisso. Aí ele foi solto. Olha para vocês verem. Uma pessoa que era imbuída de representar o Estado dele para além das suas fronteiras era considerado traidor. Tá vendo como é que a alternância do poder político pode colocá-lo na melhor posição, tanto na pior. Tudo vai depender da força, do jogo de interesse. Esse que é o ponto-chave da obra do Maquiavel, do pensamento dele, o poder político. Como se manobra, como se articula, por que ter o poder político. E dentro dessa questão, eles vão vir as variáveis, não, né? Mas os pontos que ele vai tocar, como a antropologia negativa, a virtude e a fortuna, e outros também que a gente vai batendo um papo aqui, eu vou comentar com vocês também. Então a gente pode dizer que Maquiavel, no seu contexto, teve um papel bem importante, né? Na estrutura onde ele estava inserido, né? Podemos pensar, e aí a gente até pode ir mais adiante falar sobre uma reatualização, né? No sentido de dizer, olha, algumas coisas estruturais que Maquiavel escreveu e pensou, aí parece que funcionam na nossa política, né? Mas vamos pegar em termos assim, de obras, assim,
né? O que que ele escreveu? A gente sabe que o Príncipe, né, conhecido já, né, é a sua grande obra, onde parece que ele desenvolve, né, os conceitos até que a gente vai conversar depois sobre fortuna, sobre virtude, né? Mas ele não escreveu só isso, tem outros, né? O Maquiavel, apesar de ter escrito a respeito de um governo, de um principado, ou seja, de uma só pessoa, ele tem uma obra também que se chama Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livre, essa daqui, é onde ele trata dos primeiros anos de Roma durante um período republicano, baseado nos relatos de Tito Livre. E nessa obra, o Maquiavel ele defende que a melhor forma de governo para um Estado é o republicanismo. Por quê? Porque com a coisa pública sendo colocada como prioridade, há uma maneira, uma possibilidade de que os ânimos, né, os interesses que serão confrontados ali no campo político, eles sejam arrefecidos. O que quer dizer com isso? Que o interesse privado não sobrepõe o interesse público. Porque essa que é a ideia do republicanismo do Maquiavel, por exemplo. O Maquiavel ele pensa a questão do poder assim, ó, pensa que ele vivia num pedaço, numa península que era fragmentada politicamente. Então, ele é um dos pensadores, por isso lá do século XIX, que é o pensador da unificação da Itália. Porque ele sabia, por isso que essas obras dele, por exemplo, uma sobre o Principado, outra sobre o republicanismo, elas estão interligadas nesse sentido. Porque numa ele fala da ação individual, como um homem estabelece o poder, uma mulher, o que seja, não é esse o caso, não é o gênero. É sempre uma pessoa que está envolvida nos meandros políticos. E no outro, ele mostra como as várias pessoas estão envolvidas nesse âmbito político, né, na construção de um Estado. Se por um lado, ele diz nessa obra, que é o Príncipe, né, que é a mais afamada, que é melhor ser temido do que amado, ele mostra as consequências disso também. Ele mostra as consequências de ser amado e mostra também as consequências de ser temido. A questão para ele, justamente por tratar de poder político, ele sabe que o poder é do mesmo jeito que é o construtor, né? Ou melhor, construtor não, o construtor é um indivíduo. Do mesmo jeito que o poder político é viabilizador, ele pode se tornar uma monstruosidade. É tudo uma questão de quem vai dominar ele, quem está articulando para controlá-lo, digamos assim. Uhum. Interessante quando ele, né, essa obra que tu cita do Tito Livre, né, esses comentários dele e a questão do republicanismo, a gente fazer um link quando nós tratamos da questão do Cícero, né, que também defendia, né, como uma melhor forma de governo a república, né, na Roma, né. O Maquiavel, desculpa, só interromper o professor. O livro que o professor se refere desse do Cícero, mais especificamente, né, dentro do pensamento ciceroniano dele, da República é o livro. Até inclusive o Maquiavel, se eu não me engano, para a época do Maquiavel, eles ainda não tinham contato com essa obra ainda, do Cícero, mas certamente a história oral ou algum outro tipo de relato manuscrito, alguma coisa, ele deve ter tido contato. Não, vejam bem, não é com a obra específica. Mas isso mostra que, por exemplo, há autores lá desde a antiguidade, desde Roma, mostrando que por que o republicanismo era uma melhor forma de governo, por que o poder, por exemplo, em Roma, que era tripartite, né, que era o consulado, o senado e os tribunos da plebe. Ele tinha mais a oferecer uma questão popular, no sentido do povo mesmo, propriamente dito, do que só para os aristocratas, né, para os patrícios, por exemplo. Mas um ponto... Isso é aqui quando tu está falando, não só para título de esclarecimento, assim, quando tu está falando na questão da República, o funcionamento, assim, porque ele fala no príncipe, né? O príncipe, me parece que ele está pensando num indivíduo singular, né? O príncipe, né? Que comporia, junto com outras instâncias, né, se é que eu posso dizer assim, eu não sei se aqui nessa época, eu acho que eu não tenho Montaigne ainda. Instituições, né? Com instituições, né? Não tem a definição dos três poderes, assim, mas o príncipe com outras instituições que governariam, claro, o príncipe ainda tendo, digamos, a principal ação, assim, vamos dizer assim, né? Seria ainda mais
o poder mais importante, assim, mas no sentido, não seria ainda um absolutismo. Então, não seria com essa expressão como nós a conhecemos, mas O tinha tudo absolutismo para ser. francês, assim. Ele vê o príncipe como o rei francês? Não, Ainda assim, ele... que é um absoluto, né? Não, o grande negócio do Maquiavel, que ele destaca o papel individual, é justamente o ambiente de fragmentação política que ele vive. Porque aí, na Itália, por exemplo, digamos assim, ninguém tinha paz. O que eu quero dizer? Cada hora um principado, um ducado, estava fazendo uma aliança com um, fazia uma aliança com o outro, e tomar o poder do outro. E aí ninguém conseguia estabelecer nada de duradouro. Então, a ideia dele é e isso nós estamos falando, digamos assim, com todo respeito, uma bagunça generalizada. Só que ele sabe que tem uma bagunça que é a pormenorizada. Que é ali, por exemplo, a insatisfação dos aldeões de algum lugar, que vão lá e quebra tudo, né, põe fogo. Então ele sabe que para estabilizar um Estado tem que ter a ação de um homem. Só que aí ele deixa claro no príncipe que é isso, se tratando de principados. E ele fala das várias maneiras que pode se adquirir o poder, por exemplo, por nascimento, né, hereditariedade, por conquista propriamente dito, E o Maquiavel ele já tem umas nuances assim, no pensamento dele que é interessante, assim, que ele observava que, por exemplo, olha, ó, o uso da maldade do ponto de vista técnico que ele quer dizer. Quando não é o uso da maldade, o uso da força, melhor dizendo, que porventura acaba, né, falando de maldade, fazendo maldade. Mas o Maquiavel falava que o mal ele é feito de uma vez. Quando você tiver que fazer alguma coisa para estabelecer o poder, para manter o poder político, ou seja, para você conseguir conservar o poder político que você tem em seu estado, ou você descarrega todo o seu potencial de uma vez, ou você se prepara porque você não gastou, porque vai vir dobrado. O que quer dizer? O mal que você quer afligir alguém para ter o poder político, ou você faz ele de uma vez, ou você não faz. Eu assumo o poder, tenho os meus adversários, eu acabo com eles uma vez só, não aos pouquinhos, e já limpo a área e deu. Justamente. Aí entra a questão que ele quer dizer, por exemplo, que não pode deixar de dizer, que, assim, ó, que é a questão da virtude e da fortuna. Por que elas são importantes? Eu vou só te pedir para a gente, esse tópico mais específico, a gente tratar mais adiante. Uma coisa assim, eu tinha que ter lido, né, o Maquiavel, ter estudado, enfim, suas pesquisas. Em Maquiavel, eu poderia dizer assim, né, que em Maquiavel eu ainda não tenho, né, a concepção. Eu tenho a concepção, mas eu não tenho a figura. Vou ver se eu consigo me fazer entender. A concepção de Estado, mas eu não tenho a figura do Estado. Porque me parece, né, que ele está pensando o seguinte: olha, tchê, e o tchê dele em italiano, né, clássico, né, ele está dizendo, olha, nós aqui vivemos aqui se matando uns com os outros, um querendo roubar o poder do outro. Internamente, fora externo, que ainda tem os ibéricos, ainda que querem invadir, né? Então, a gente tem que ter uma unidade, né? Talvez alguém que mande nessa bagunça toda aqui para garantir essa unidade. Primeiro, porque a gente para de brigar entre nós e se protege em relação ao perigo exterior. Mas ele, né, essa certa concepção ainda de Estado, mas ainda não configura como posteriormente, a gente vai dizer, né, o Estado moderno do Hobbes, que vão formular uma teoria do Estado. Né? Então, me parece que é importante até, e eu volto a dizer, sem falsa modéstia, né? Parece que a gente fez uma boa escolha ao terminar o período medieval, né? E em Política 2, em vez de passar já direto para né, os grandes teóricos do Estado, fazer essa passagem, né? Que é, como eu costumo dizer, nada acontece, cai por obra e graça, assim, né, do céu, né? Quer dizer, há sempre um processo, um movimento. E parece que em Maquiavel dá para identificar bem isso, né? Quer dizer, é um período que está ruindo, né? Para um período que tem possibilidade de, né, que vai acontecer.
e que ele já, de certa forma, dá, vamos dizer assim, um certo insight de unidade de um Estado, mas ainda não formula a teoria do Estado. Não sei, eu estou chutando assim, pensando alto, Gissoni. O Maquiavel, propriamente dito, uma teoria de Estado, ele não tem. É lógico que agora, no século XX, se eu não me engano, no pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi retomado a questão da teoria da razão do Estado. É dele, não seja dele, mas é nele que eles buscam um subsídio, porque é justamente isso. O Maquiavel, como ele destaca a questão da importância do poder político, ele começa a delimitar não, ele começa a mostrar onde que são as fronteiras do Estado moderno nesse sentido, mostrando que tem que garantir a soberania interna e o reconhecimento da soberania externa. Você tem que ter condições de, por exemplo, fazer alianças, você ter um governo reconhecido, as pessoas participem do governo. Sim. É claro, né, gente? Nós estamos falando no início do século XVI. O conceito de participação deles é muito diferente do nosso. Não tem ideia da democracia nossa. Tanto é que o Maquiavel ele recorre, por exemplo, aos tribunos da plebe para justificar a participação do povo na república, justamente por isso. Porque aí pelo menos as pessoas poderiam se reunir, poderiam, bem aquela coisa assim do... vocês querem esse ou querem aquele? Queremos esse? Bem isso, mas poderiam, né? Lógico que também já tinha toda a farsa que a gente vê hoje, daquela época também não era nada incomum com Maquiavel, pelo contrário, justamente por ter trabalhado como diplomata, ele tinha que visitar as cortes, em nome de Florença. Então, por exemplo, vocês imaginam naquela época, pois vocês olhem, por exemplo, Florença-Berlim. Imagina essa distância a cavalo. Então ele ia, por exemplo. Isso eu estou dando só um exemplo do Florença-Berlim, mas são várias outras cidades, né? Mas vocês pensam, aí você ia, demorava ali, sei lá quantos dias para chegar, você tinha que ficar no mínimo uns 3, 4 meses ali para acompanhar, e assinava tratado, aí vinha mensageiro, mandava aquela carta. Não tinha o Zap nessa época, não tinha. Aí tinha que ficar nisso. Aí vocês imaginam, olha que articulação que tinha que fazer. Então, para a época era muito mais intenso, porque a chegada de uma carta vindo direto da chancelaria representava um sim ou não que poderia mudar tudo. Né? E só para fechar, assim, para vocês verem como é que o Maquiavel ele pensava em várias coisas a respeito do Estado, quando ele foi diplomata também, ele ficou responsável pela milícia florentina. Mas aí a milícia por quê? Porque eram formados por cidadãos que eram pagos para isso, mas eram cidadãos florentinos. É isso que ele quer dizer. Que era, no caso, a milícia porque não era um número grande, mas a ideia era formar um exército florentino, um exército da pátria, vamos dizer assim. Como ele era ligado a essa questão do Estado, do patriotismo, sim, de fato, ele sabia o quanto era importante não ter mercenários nos seus quadros militares. Ele sabia que no primeiro momento que aquilo fosse perigoso, o mercenário ia recusar, porque era por dinheiro, não era por amor à pátria, alguma coisa assim, né? Mas olha para vocês verem como é que ele era. Ele escreveu também, antes que eu me esqueça, o professor falou, ele não escreveu só sobre política, não. O Maquiavel também escreveu uma obra, se chama A Mandrágora. É considerada uma das melhores, se não a melhor obra literária do século XVI. No caso, não é uma ópera, eu esqueci do nome, como se fosse são poemas, muito interessante. A Mandrágora, que se chama. Se vocês puderem ler, vocês vão gostar. É isso, eu acho. Ok, para esse primeiro bloco, então, eu agradeço ao professor Gissoni toda a sua disponibilidade para a gente ir conversando e voltamos então no próximo encontro. Até mais e uma boa semana para vocês. Até mais, pessoal. Obrigado.